E aí pessoal, vamos falar um pouco sobre Power BI? Neste vídeo eu quero apresentar um novo componente, o componente Drill Down Player. Ele é um custom visual, ou seja, você precisa importar da internet, porque ele não é um componente padrão do Power BI, mas ele é interessante, dá para ser usado no contexto da criação de painéis onde você quer ter uma interatividade diferenciada. Bom, para demonstrar o uso desse componente, eu vou começar criando um novo parâmetro, porque esse componente ele nada mais é que um slice, porém um slice que permite você dar o player e dar o stop na variação dos valores que esse slice ele apresenta, esse filtro apresenta. Então pode ser usado numa apresentação de PowerPoint quando você estiver discutindo uma evolução gradual de algum parâmetro. Então, por isso eu acho interessante fazer a demonstração desse componente usando um parâmetro. Vamos criar um parâmetro aqui chamado retorno esperado. Eu vou fazer aqui uma simulação do retorno esperado sobre investimento. Esse parâmetro vai ser um parâmetro decimal que vai variar de 0 a 1, que vai representar 100%, e uma variação de 10%. Okay. No momento que você cria um parâmetro, o Power BI ele joga na tela o slice e também cria uma tabela. Nessa tabela ele traz sempre dois campos. Um campo que representa a função que gera os valores. Ele vai gerar os valores de 0 a 1, saltando de 0,1 em 0,1. Ou seja, vai criar 10 registros. Se você entrar aqui na tabela de dados, você vai ver esses 10 registros. Okay? Então ele usa a função de generate series, e também ele vai criar uma métrica que usa a função selected value, para que você possa usar dentro de um filtro o valor selecionado e possa ser usado também dentro de uma fórmula. Bom, ao invés de usar esse filtro padrão, que é o filtro que foi oferecido pelo Power BI automaticamente, nós vamos usar o nosso componente Drill Down Player. Posicionar ele aqui. Ele tem algumas opções. Ele é bem simples. A principal opção dele é a categoria. A categoria vai mostrar a linha dos componentes de interface, que é o player stop, pause stop. Então, se você der o player, os valores vão ser atualizados: 0, 0,1, 0,2, 0,3. E esses valores que são atualizados aqui, eles podem ser refletidos em todo o seu painel. Então vou dar um stop. Algumas configurações básicas do componente: Animated Options, Autoplay para iniciar ele já automaticamente. Continuous, ele repete assim que chega no término. Time Seconds, 5 segundos é o tempo que ele vai mudar de valor. Então, por exemplo, se eu reduzir para 1, veja que a atualização do gráfico vai ficar bem mais rápida. Okay? Bom, tem a questão de configuração de cores dos componentes, habilitar ou não o título e tudo mais. Ok, então vamos deixar o nosso Drill Down Player posicionado aqui. Vamos fazer aqui um painel rapidamente. Nesse painel nós vamos comparar as vendas, por exemplo, Sales Amount. Vamos colocar ela como um cartão. Vamos comparar o custo. Vamos pegar o custo da produção dos produtos dessa base de dados, a base de dados de vendas de produtos. Então, vamos comparar o tanto que tivemos de receita com o custo realizado e uma taxa de retorno esperado, para ver a evolução gradual. Vou colocar aqui o custo.
Do lado do custo, vamos fazer a fórmula que vai utilizar o nosso retorno esperado, ou seja, o custo mais o retorno esperado precisa se aproximar da venda realizada. Então podemos criar aqui uma função, uma métrica. Vou chamar ela de retorno. Ela vai ser a soma das vendas. Vezes 1 mais a taxa de retorno que vai vir do parâmetro. Então é retorno esperado valor. Ok? Então vai ficar, por exemplo, quando for o primeiro retorno 0,1, vai ficar 1 mais 0,1, 1,1 vezes os custos, desculpa. Que eu quero comparar os custos mais a taxa esperada com total cost. Ok? Então vou comparar os custos vezes a taxa de retorno para ver se aproxima do valor de venda. Retorno. Ok. O retorno está zerado, por quê? Porque ainda não demos player no custom visual com os valores. Ok? Então vamos fazer por último aqui a diferença entre o que foi vendido. Aqui, diferença do retorno. A diferença do que foi vendido pelo retorno com base na taxa de retorno. Então são as vendas, sales amount, menos o nosso retorno. Ok? Colocar aqui um cartão e colocar a diferença do retorno desse cartão. Muito bem. Então temos aqui um painel com algumas métricas. Para complementar, vamos filtrar isso por um ano específico, fazer uma análise mais focada em um período específico. Vou colocar aqui um filtro. 2007, por exemplo. E para complementar, para finalizar, vamos fazer o uso do gráfico de linhas e eu vou demonstrar um outro recurso, o recurso de analytics dos gráficos de linha. Vou colocar aqui o gráfico de linha. Nesse gráfico de linha, vamos colocar o sales amount, que é a nossa métrica que está sendo comparada. Vamos colocar o nosso retorno e distribuir isso ao longo dos meses. Ok? Então temos aqui ao longo dos meses a distribuição. Lá embaixo o retorno esperado. Nós podemos, por exemplo, tirar a média. Qual foi a média de vendas todos esses meses durante o ano? Traçar essa linha aqui também, que você pode encontrar essas linhas de tendência aqui no item análise. Ok? Então vamos vir aqui na análise, linha de média, e adicionar uma linha de média. Essa linha de média vai ser montada com a média das vendas. Vamos colocá-la aqui em vermelho e colocar a etiqueta, ou seja, que apareça o valor. Bom, tá aqui. Essa é a linha de média. Aqui embaixo a nossa linha de retorno, que está zerada porque ainda não demos o player no gráfico. Então, com esse tipo de gráfico, usando esse componente, você pode dar interatividade. Então, ver todos os seus parâmetros iniciais e observar a evolução deles ao longo do tempo. Veja que a linha de retorno esperado vai se aproximando da linha do retorno real. Aqui em cima você vê a diferença
que existe entre o retorno esperado e o que foi realmente vendido. Você vê que a diferença vai diminuindo cada vez mais até que ela passa a ser negativa. Okay? Então aqui você percebe que a linha de tendência está abaixo da linha do retorno esperado versus o retorno realizado. Então com isso você consegue deixar seu gráfico interativo e levar para uma apresentação ou levar para uma reunião um vídeo. É como se fosse um vídeo onde você pode interagir com os dados e parar, fazer pause, stop e todas as suas análises com base nesse recurso, que traz um novo tipo de interatividade, que foge um pouco aos padrões que nós estamos acostumados. Okay? Então nesse vídeo, em resumo, o que a gente viu? A gente viu a possibilidade de incluir uma linha de tendência, que é um recurso interessante para você fazer uma comparação. Vimos o componente Drill Down Player. Vimos também um pouco sobre como fazer o uso de parâmetros dentro de uma função DAX, que é bastante interessante, né? E observamos aí uma nova forma de fazer um painel utilizando um novo recurso. Ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem uma ideia diferente sobre como utilizar esse recurso, comentem, deem a sugestão. Vamos trocar experiência e aprender juntos. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.